Shalom lekulam, Hakobé Sede. Kadima, nós estávamos tratando na parte gramatical desta aula, em nosso último bloco de videoaula, acerca, estamos em aula de preposição, tá? Então temos a preposição beit, kaf e lamed. Isso aqui são consideradas preposições inseparáveis, tá? Entendendo que vamos também ter situações de preposições para uma boa tradução, uma boa leitura. Então perceba, olha aqui. Elohim. Elohim. Muito bem. O que é que acontece? Nós vamos ter aqui o exemplo, a exemplo do que se vem trabalhando, nós vamos ter o exemplo da preposição bet, kaf e lamed. Perceba que está agora com sere. Por que está com sere? Tá? Então vamos aí aos porquê. Aproveitar, ajeitar aqui meu material, né? Deixa eu ver aqui se eu estou encaminhado aqui com a situação, tal, pá. Não sei se eu até bati a vista aqui e vi uma situação que eu não lembro se eu trabalhei a situação, mas já verifiquei aqui que foi dado. Se foi dado, a gente já trabalhou. Então vamos lá. Tá? Elohim. Então eu tenho a palavra em si. A Elohim sabemos que é traduzido como Deus. Elohim. Muito bem. Então perceba, eu tenho um segou composto de Shevá, ou Shevá composto de segou, né? Tenho aqui então um Shevá composto e não um Shevá simples. Sendo assim, uma meia vogal. Muito bem. Então, o que é que acontece quando é acrescentada a preposição neste nome aqui, Elohim? Então, nós temos um segou com Shevá. Ao acrescentar a preposição, perceba que o beit vem com sere e não com segou. Por que eu estou chamando a atenção? Anote isso aí em seu caderno. Porque nós aprendemos, já batemos na tecla, que vimos aí alguns exemplos, vimos esse artigo e tal, vimos umas condições que quando o Shevá for composto de patá, de camés, de segou, a vogal aqui passa para a preposição. Só que não é o caso do nome Elohim. E também tem um porquê que eu já expliquei isso aqui, bem explicadinho, tá? E sempre fica aquele detalhe. Alguma falta de atenção, conversar aí com o Morê. É por isso que sempre eu digo, viu, pessoal, agradecendo muito, muito, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando em nosso canal, tá? Pode ficar à vontade, estão comentando, dê seu joinha, mas estando inscrito no curso, fazendo o curso,
faz uma grande diferença, viu? O aprendizado, você está no curso. Além de ter tudo completo, em todos os sentidos, você no final tem um documento de uma escola credenciada, tá? Então isso aqui vale muito. Então vamos lá. Então, ao ser acrescentada a preposição, tanto como beit, quanto kaf, como lamed, onde você tem aí o quadro das preposições, onde neste quadro é apresentada aí as condições do beit, do kaf, do lamed, está tudo aí. Então, de acordo com o que está aí, você vê como fica, por exemplo. Aí a leitura aqui fica o quê? Presta atenção. O alaf aqui nós vamos ler Elohim. Com a presença da preposição, o alaf fica mudo. Mudo. Ele perde esta condição de leitura. Tá? Então, o que é que acontece quando ele perde a condição de leitura? Fica mudo, não tem mais sonoridade. Então, eu vou ler Belohim, Belohim. Ah, Morei, como fica Belohim? Aí você olha no quadro das preposições que você tem aí consigo e faz o exercício. Vê aí o que mais se encaixa aí para a condução de uma frase aí. Com isso, você vai aprendendo, vai te ajudando em muito na leitura, na tradução, tá? Isso vai facilitar. Então, se eu colocar o kaf com sere, por que é sere? Porque aqui eu tenho um segol que é e. Passando para cá não vem o segol, vem o sere. Também tem um outro detalhezinho que eu já expliquei, já trabalhei. Mas dúvida privada aqui com o Morim. Muito bem. E a gente vai se adiantando com algumas coisas, eu repito, reforço, dentro de uma orientação didática pedagógica. Outras, para ficar repetindo, a gente vai ganhando tempo, tá? Tudo bem. Então, Belohim. Se for o kaf, que Elohim. Então eu não vou ler Be Elohim nem que Elohim, porque o alaf está mudo. Ah? Belohim, que Elohim, le Lohim, no caso do lamed. Aí no quadro das preposições, estas três preposições que vocês têm aí no quadro são inseparáveis, tá? Depois a gente vai vendo aí para frente outras situações. Muito bem. Aí, de acordo com o quadro que você tem, você faz a leitura. Belohim, como fica? Observe aí, e aí você joga para o seu caderno assim, ó. Elohim, aí anota a explicação que eu dei, aí coloca Belohim, depois coloca Kelohim, e depois coloca Lohim, tá? Então você vai fazer esse Lohim com bet, depois com kaf, depois com lamed. E para cada uma palavra, de acordo com o quadro das preposições, você vê o que se encaixa aí, tá? Para uma leitura, uma rápida frase. Muito bem. Outro detalhe aqui nas preposições quando tivermos, isso aí nós vimos já aula passada aí de preposição recente, nós vimos uma palavra lá, lamaime, né? Aí, que é maime, né? Nós temos maime, e aí tinha a preposição lamed lá, lamaime. E a preposição estava com camesse.
estava com camés devido mai. Então ficou lá para as águas, né? Nós vimos lá. Então, uma palavra monossílaba que tenha o camés, as preposições vão continuar com o camés. E aí eu vou ter ba, por exemplo, lamaime, bamaime, camaime, o exemplo de maime, tá? Nós já vimos isso aí, só lembrando, principalmente palavra monossílaba, tá bom? Então a preposição vai continuar com a condição de sílaba tônica. Isso aí nós estamos falando numa questão de sílaba tônica, tá? Sílaba tônica. E aí vai para a preposição o começa. Aí que eu quero chamar a atenção, que a preposição estado normal, você tem aí o quadro, está com chevá, mas há essa alteração, há essa diferença, tá? Então, nesse momento, ali, olê, chote, maim,